Nós mostraremos 3 processos de abastecimento dos grupos automáticos prática. O primeiro é tirar a massa da amassadeira, formando a manta e depois formando tiras e abastecimento do grupo automático. Vamos lá, Fábio. Cortando a massa em pedaços, tá? Numa porção em torno de 10 quilos de massa e abastecendo o cilindro automático. A manta foi preparada, sai do cilindro, vem para a mesa. E na mesa, a manta é cortada em tiras, tá? E essa tira, então, já vai ser alimentada a esteira de entrada do grupo automático, ok? O grupo automático será ligado e já foi regulado na espessura desejada, na velocidade desejada, tá? E no formato do pão desejado, que depois nós vamos explicar direitinho para vocês. A outra maneira é tirarmos a massa da amassadeira, um bloco de massa, e prepararmos a tira, o bastão de massa, direto no cilindro, e do cilindro ir de maneira contínua para a esteira de entrada do grupo automático. O Fábio, então, pegou a tira de massa, o bastão de massa, direto do cilindro e alimentou a esteira de entrada do grupo automático, o qual também já está regulado na velocidade, na espessura desejada, que nós vamos explicar para vocês já já, tá? Tudo regulado para o processo de divisão e modelagem. Terceiro modo de abastecimento dos grupos automático prática é pegarmos os blocos de massa, trazermos para a mesa e abrirmos a manta manualmente, tá? Ou seja, não estamos passando no cilindro automático e nem no cilindro convencional. Então abre-se a manta no processo manual. Claro, mais trabalho, né? Mais trabalho manual para o profissional. O esquadrejamento não é lá muito padronizado. Vemos aqui o nosso profissional, o Fábio, abrindo a manta, tá? Corta-se as tiras, tá? Mais ou menos esquadrejada, e o bastão de massa vai alimentar a esteira de entrada do grupo automático prática. Temos então os 3 modos de abastecimento dos grupos automático prática. Primeiro, tirando os blocos de massa, passando no cilindro, formando a manta, tá? E essa manta trazendo para a mesa e cortando em tiras, em blocos de massa mais ou menos regulares e alimentando o grupo automático. Segundo modo, passando no cilindro, diretamente do cilindro para o grupo automático, já o bloco de massa, a manta de massa, desculpa, o bloco de massa, tira de massa direto para a esteira de entrada do grupo automático. E a terceira maneira, sair da amassadeira, a quantidade de massa para a mesa, essa quantidade de massa sendo aberta manualmente, formando a manta manualmente sobre a mesa e cortando em tiras, tá? Mais ou menos regulares, e essas tiras de massa, essas tiras de massa alimentando a esteira de entrada do grupo automático. E agora nós vamos seguir a orientação para vocês da parte
operacional de divisão, regulagem de divisão e modelagem. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos agora então mostrar para vocês, aqui no gabinete, o local onde ficam armazenados os 5 cortadores que acompanham a máquina, tá? O Fábio então vai colocar o cortador com 5 canais de corte, tá? Abre-se aqui a regulagem totalmente para encaixe do cortador. Vejam que é simples o encaixe. Travou, retira, encaixa novamente, fecha essa tampa, tudo dentro da INR12, fechou e a máquina está então preparada para a próxima regulagem em termos de volume de corte, que é proporcional ao peso desejado, ok? Nós temos então a regulagem de abertura dos rolos, que abre o volume desejado, que é proporcional ao peso. Botão liga e desliga. Regulagem pães mais curtos, médios, longos e pão de forma, sempre no formato de alongamento, tá? Velocidade 1, 2, 3 e 4, tá? Botão de rearme, quando se aciona algum item de segurança da máquina, para se religar, aciona-se o botão de rearme. Regulagem da modeladora, quando se quer uma modelagem mais ou menos comprimida. E aqui o Fábio está mostrando para vocês a compressão dos pães mais alongados. Baguetes, mini baguetes, hot dogs, ok? É aqui onde nós vamos comprimir mais os pães. Lembrando que esta plataforma de alongamento pode ser retirada. E nós podemos utilizar então essa esteira como alongamento do pão, dos pães, ou como uma esteira para coleta dos pães pós-modelagem. Tá bom? Vamos então na operação da máquina com massa. GAP 800, na regulagem para pães no formato médio, alongados no formato médio, na velocidade 1, ou seja, para 6.000 unidades por hora. Interligado na EDM 2000, na velocidade lenta também. E o Mauro Costa pegando aqui os pães e colocando na assadeira lisa para o processo de ultracongelamento. O Fábio vai utilizar aqui o alongador. Ali estava saindo o pão francês normal. Aqui, usando o alongador, já está saindo os pães alongados. Ou seja, nós podemos utilizar a mesma massa, a mesma receita e os pães no formato alongado. Hot dog, mini baguetes, ou seja, os pães de 65 gramas com formatos variados. Uma outra coisa, a massa que foi feita aqui está com 55% de hidratação. Nós recomendamos os grupos automáticos da prática para hidratação em torno de 50% a 55%. Para hidratações diferentes das indicadas, somente com testes aqui no CTP, do Centro de Tecnologia de Panificação da Prática, em Pouso Alegre. Os grupos automáticos prática, eles têm aqui esse rolo que é um excêntrico, que serve para esquadrejar as mantas de entrada, os bastões de massa que entram aqui no sistema de corte, de compactação e corte. Se a quantidade de massa que for entrar aqui for acima do necessário, automaticamente esse sistema, que é por frição, ele para a alimentação. E a máquina continua a dividir e só vai puxar a quantidade de massa necessária. É um sistema exclusivo nos grupos automáticos prática, ok? Eu estou fechando e abrindo os rolos que define
a gramatura desejada da massa. E vocês estão vendo aqui 3 rolos de compactação e lá na parte interna um cilindro maior. Este material aqui é de poliacetal. É um material italiano que permite com que haja o mínimo de atrito da massa com este material, ou seja, minimiza a aderência da massa. Muito bem. Nós temos um cilindro maior interno e esses cilindros menores. O cilindro maior, um diâmetro maior, cilindros menores em volta. Eles formam um sistema de cunha. O cilindro de entrada, o primeiro, tem um distanciamento maior do cilindro interno. O cilindro médio, o segundo cilindro, um pouquinho mais próximo. E o terceiro cilindro, mais próximo ainda. Ou seja, nós temos um formato de cunha. Com isto, a massa não sofre tanto quanto as máquinas que estão no mercado, porque os cilindros compactam tudo de uma vez só. Aqui não. A massa, quando entra, sofre menos. Ela entra, é compactada um pouco, depois um pouco mais e depois mais ainda antes de entrar no processo de corte. Desta forma, nós podemos garantir mais hidratação nas nossas massas. Este é o maior motivo que nós garantimos para os nossos clientes mais rendimento, mais pães pelo mesmo quilo de farinha utilizado, muito mais lucratividade. Reafirmo, de 50% a 55% sem nenhum tipo de problema, depende da matéria-prima utilizada, do processo utilizado. Para percentuais acima disso, nós recomendamos que os clientes tragam a sua matéria-prima e venham fazer testes no Centro Técnico de Panificação da Prática em Pouso Alegre, ok? Estamos diante do GAP 800 e do GAP 400. 2 grupos automáticos prática similares, mas com capacidades e dimensões distintas. GAP 800 acompanham 6 cortadores para divisões de 30 a 750 gramas de massa, até 12.000 unidades por hora. GAP 800 até 800 quilos de pães por hora. GAP 400 acompanham 4 cortadores para divisões de 30 a 600 gramas, para até 7.000 unidades por hora. A largura de um e de outro são iguais. O comprimento do GAP 800 em torno de 2,60 metros. Do GAP 400, 1,980 m. Então, o que vai variar é o comprimento. O GAP 800, nós recomendamos, para não dizer, nós exigimos que seja vendido a EDM 2000 para, no caso de produções acima de 10.000 unidades por hora, que tenha-se condições de coleta do pão, tá? De maneira muito mais adequada. A EDM 2000 é um equipamento que se adequa perfeitamente no GAP 800.
correto? Como vocês já viram aqui na gravação. O GAP 400, nós vamos mostrar para vocês na gravação daqui a pouquinho, que ele permite que, por vezes, até um operador possa trabalhar com ele, alimentando e pegando a massa aqui na saída modelada. Vocês vão ver a praticidade de operar com GAP 400 na velocidade baixa, ok? A alimentação do GAP 800 comporta aqui na esteira de entrada, que mede 165 milímetros de largura, uma quantidade maior de massa. Estima-se aqui, dependendo da densidade de massa, em torno de 15, 16 quilos de bloco de massa. No GAP 400, a largura da esteira aqui mede 100 milímetros, 10 centímetros, e comporta em torno de 7 quilos de massa, um bastão em torno de 7 quilos de massa, ok? A parte de regulagem, comando, a mecânica, a parte interna, a robustez, a estrutura são idênticas. Toda a mecânica do GAP 800 é a mesma do GAP 400. Perfeito? Uma pequena diferença é a esteira de saída, tá? Que do GAP 800 é maior, mais comprida, e o alongador também mais longo. Do GAP 400, a esteira é mais curta e o alongador também um pouco mais curto. Perfeito, gente? Nós vamos operar, já operamos o GAP 800 e vamos mostrar para vocês agora o funcionamento do GAP 400. Tá bom? Vamos lá. Estamos aqui diante da esteira de distribuição de pães, EDM 2000, esteira de distribuição motorizada. 2000 porque a esteira tem 2 metros de comprimento, 4 bandejas laterais removíveis e uma bandeja aqui no final. Ou seja, podemos trabalhar com 4 operadores, mais um aqui no final. Ela permite regulagem de velocidade. Ideal para ficar interligada com GAP 800, ok? Ou qualquer outra máquina para linhas de produção. Ela tem estrutura totalmente em aço inoxidável e essa estrutura tem regulagens de altura, tanto na entrada dos pães como aqui na saída. Ou seja, permite controlar a ergonomia dos profissionais. Equipamento obrigatório para alta produção de pães e para o GAP 800.